Aula para gravar. Bacana? Todo mundo na apostila certinho aí? Então a gente começa agora lá o movimento circular uniforme. É um movimento que cai com uma certa intensidade e é o primeiro movimento lá da cinemática que não é retilíneo, tá? Vai ter outros movimentos, por exemplo, em trajetórias curvilíneas, né? Então, quais são as características do movimento circular uniforme? Primeiro, o nome já sugere, né? Ele tem uma curva, ou seja, ele tem um certo raio, ok? E aqui vai aparecer uma novidade para a gente. Lá no MRU não tinha aceleração. No MRUV tinha aceleração tangencial, mas nenhum dos dois tinha aceleração centrípeta. Então, só existe essa aceleração para o centro, denominada AC, quando nós temos curvas. E quem é que produz essa aceleração centrípeta? Nós temos, então, uma velocidade executando num raio. Esta aceleração surge quando você tem curvas, quando você tem algo circular, ok? Então, guarde assim, ó. Primeiro, quais são as características? Ó, nós temos, então, algo girando em MCU, por exemplo, uma pedra que ficou presa no pneu de uma bicicleta, está girando, tá? Então, a velocidade da pedra no pneu, no ponto A e no ponto B, elas têm o mesmo módulo. Então, grifo, ó, a velocidade, ela nunca muda o valor. Então, se lá no A é x metros por segundo, no B acompanha o mesmo valor. Só que aqui, ó, ela tem uma orientação, aqui ela tem outra, lá vai ter outra. Então, com o passar do tempo, a direção e o sentido vão mudando. Então, a orientação é variável. Ok? Quando você tinha, por exemplo, um MRU, um MRV, a velocidade sempre tinha mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Por exemplo, assim, ó, sei lá, tinha um MRU lá, né? Então, aqui você tinha um corpo que estava se movimentando para a direita. Então, o valor da velocidade era sempre o mesmo. Nesse caso, a direção é sempre a mesma, né? Que é horizontal, e o sentido é da esquerda para a direita. No MCU, não, ó, a cada instante vai alterando a direção e o sentido. Bem, a velocidade não pode mudar. Então, ele não tem aceleração tangencial, ou linear, ou escalar. Então, essa aceleração não existe. Por quê? Porque se existisse aceleração, ia mudar o valor, aí não seria uniforme, tá? Então, a aceleração tangencial, aquela que acompanha o movimento, ela é nula. Nula. E a centrípeta, que é essa para o centro, ela é constante. Por que ela é constante, pessoal? Porque a velocidade não muda e o raio não muda. Então, essa aceleração centrípeta, escreve, ó, é a responsável pelo MCU. Então, é responsável pela trajetória circular. Tudo que tem curva tem aceleração centrípeta. Mas por que aqui não tem centrípeta nos movimentos retilíneos? O fato que não tem o quê? Não tem um raio de curvatura. Então, essa aceleração centrípeta, ela é calculada por v² sobre r, tá? Sendo que essa velocidade é linear, que ela é dada em metros por segundo, ou quilômetros por hora, né? No SI é metros por segundo, e o raio, distância do centro ao movimento, é dado em metros. Ok? Então, ó,
Como aqui, ó, é ao quadrado, então fica metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Outro detalhe importante. Sempre essa aceleração, tá? Centrípeta, ela tem que formar 90 graus com a trajetória do corpo, que acompanha a velocidade, tá? Então, ó, aqui nós temos um corpo qualquer. Vamos imaginar que ele está se movimentando para a direita, no sentido horário, né? Então, ó, coloca no cantinho para mim ali, ó. Onde tiver o vetor velocidade, a centrípeta, ela tem que ser perpendicular. Aqui tem que ser o quê, ó? 90 graus. Tudo bem? Então, tá aí. Então, essas são as características do movimento circular uniforme. E eu acho que a mais importante de todas, tá, pessoal? Que é um movimento que ele se repete no tempo. Então, ele é um movimento periódico. Ou seja, de tempos em tempos, ele vai repetindo o ciclo. Tá bom? Então, gente, ó, é um tipo de assunto que a gente responde as teorias em cima de equações, tá? Quando você tem lá, por exemplo, uma termologia lá que você fala de calor, processos de calor, tem uma teoria, tá? Algumas teorias é no senso comum. Aqui a gente vai responder tudo por equações que são fornecidas. Tudo bem? Então, agora vamos começar agora a trabalhar com o MCU. Primeiro, o que é um período? Período é o menor intervalo de tempo para alguma coisa se repetir. Então, ó, menor intervalo de tempo. O símbolo é a letra T na física e a letra P na matemática. Período lá, por exemplo, de uma equação, uma função, né? O símbolo é T e no sistema internacional de unidades é o segundo. Ok? Quando a gente está falando de MCU, dá para a gente lembrar do relógio de ponteiros analógico. Então, ó, os relógios de ponteiros analógicos, ó, eles têm o quê? Ó? Eles têm um ponteiro menor, mais grossinho, que é o ponteiro das horas. Esse é dos minutos e o mais fininho e mais rápido é dos segundos. O ponteiro das horas, ele demora 12 horas para dar uma volta, tá? Então, o período dele é de 12 horas. Cuidado que horas não é maiúsculo, não tem R e não tem S e não tem plural. 1 hora, 2 horas, então na representação aqui não vai me colocar S. H maiúsculo é hidrogênio, cuidado, tá? O ponteiro dos minutos, ó, aqui é 3:24, tá? Quando for, por exemplo, 4:24, tá? Esse ponteiro aqui está no mesmo lugar. Então, dos minutos, ele demora 1 hora, tem um período de 1 hora. E o ponteiro dos segundos é o mais rápido, ele dá uma voltinha a cada 1 minuto ou 60 segundos. Ok? Então, esse é o período. Outros períodos, né? Período de rotação da Terra é de aproximadamente 24 horas, tá? O período de uma aula é 40 minutos, ou seja, menor intervalo de tempo para alguma coisa se repetir. Agora, quantas vezes isso se repete no tempo, aí é chamado de frequência. Então, tem pessoas que rodam por frequência. Significa dizer que não foram para a aula ou para um certo evento, né? Uma quantidade mínima necessária. Então, essa frequência é o número de ciclos que acontecem no tempo. Agora, tem que tomar cuidado. Qual é a diferença dessa para essa? A primeira é quando você tem uma volta. Então, quando você dá uma volta, esse tempo, porque frequência é o inverso de um tempo, é o período. Ó, é o período.
Tudo bem? Agora, se você tem um motor que dá, sei lá, 30 voltas por minuto, tá? Então, ó, quando você tem um número diferente de uma volta, esse tempo é um tempo qualquer, que não é o tempo de uma volta. Então, aqui é o intervalo de tempo qualquer. Nos dois casos, se você quer passar, tá, para no sistema internacional, o sistema internacional não é RPMs, que é a abreviação de rotações por minuto. O sistema internacional é dado em Hertz, em homenagem a Henry Hertz. Tá? Então, por exemplo, nos carros, a rotação do motor, a frequência de rotação do motor é RPM. Então, quando eu quero passar para Hertz, eu tenho que dividir o maior para o menor, 60. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, de Hertz e quero ir para RPMs, eu faço a operação contrária. Eu multiplico por 60. Então, Áureo, qual seria a frequência do ponteiro das horas? 1 sobre 12 horas. Tá? Qual seria a frequência do ponteiro dos minutos? Ó, 1 sobre 1 hora, ou 1 sobre 60 minutos, ou 1 sobre 3.600 segundos. E qual seria a frequência do ponteiro dos segundos no SI? 1. Por quê? Porque é 1, ó, para passar disso aqui fica 1 sobre 60, tá? Então, se for em minutos ou em segundos. Então, muito cuidado, tá? Sempre que você trabalhar com o sistema internacional, tem que trabalhar com isso aqui e com isso aqui, tá? Então, aqui é só pegar esse tempo aqui, ó, e substituir pelo que você quer, o exercício que você quer. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Alice, Ana e Manu? Tudo certo, tranquilo. Tem uma dúvida até aqui? Eu preciso que vocês tenham muita segurança nisso aqui hoje, porque, ó, eu vou cobrar bem nos simulados, tá? Eu quero que vocês estejam hiper bem preparados. Eu não faço simulado para agradar aluno, tá? Então vamos lá, ó. Velocidade angular e linear. Então apareceu uma outra novidade para a gente. A angular, o símbolo é ômega. É um W meio arredondadinho, parece uma bunda. E a linear é V. Tudo bem? Então, muito cuidado que isso aqui não tem lá no MRU e no MCU. Por quê? Porque não tem ângulo. Isso aqui é característica de um movimento circular. Então, vamos imaginar, ó, o que seria a angular e a linear nesse desenho, que não está muito bonito, mas é bom, tá? Então, aqui nós temos, ó, um soldado A, B, C e D. E eles querem andar um do ladinho do outro. E estão dando uma volta, uma pista circular. Ok? Quem está para o lado de fora vai percorrer um raio maior. Então, a velocidade que ele tem que ter é maior. Ó. Ok? C e D. Então, a velocidade de A é maior que a velocidade de B, que é maior que a velocidade de C, que é maior que a velocidade de D. Que velocidade, Áureo? Linear. Mas por que, Áureo? Por causa disso aqui, ó. Velocidade é distância, ΔS por ΔT. Eu quero que todos estejam um do ladinho do outro. Então, eles vão gastar o mesmo tempo. Então, se eles vão gastar o mesmo tempo, quem está para o lado de fora tem que ir mais rápido. Então, aqui a gente vai definir dois tipos de velocidade. Primeiro, velocidade angular. O que ela é definida? Ela é definida como o espaço angular, que é uma volta, no tempo. Então, uma volta completa são 360 graus. Aqui se usa em radianos, então muito cuidado. Esse π não é 3,14. Então, aqui, 1π radianos, tá? Rad, equivale a meia volta, 180 graus.
Como eu quero dar uma voltinha completa, 2 vezes 180. Áureo, como é que pode aparecer isso aqui? Pode aparecer assim, ó. Angular é a variação do ângulo pelo tempo. Aqui pode ser o quê? Delta φ, uma letra grega qualquer, tá? O tempo. Então, essa variação angular é uma volta. E uma volta é 2π radianos. Qual é, então? Ela vai montando esse ângulo aqui, ó. Então, aqui tem angular. Então, a angular, ela vai varrendo ângulos. E a linear, ela acompanha o soldado. Então, qual seria a unidade aqui? Radianos por segundo. Tudo bem? Como o período é 1 sobre f, lá, ó, tá vendo? O f fica dividindo, sobe o quê? Multiplicando. Aqui, ó. Então, as duas são dadas em radianos por segundo. Se tem período, usa essa. Se tem frequência, usa essa. O que eu quero que vocês guardem. Quanto menor o período, maior a angular. Quanto maior a frequência, maior a angular. Então, coloca do ladinho. Aumenta a frequência, aumenta a angular. Quanto mais rápido você dá uma volta, maior a angular. Quanto mais tempo você demora para dar uma volta, menor a angular. Menor o número de voltas. Tudo bem? E quanto maior a frequência, maior o número de voltas. Vou mastigar bem isso aqui, porque é importante. A linear é o contrário. A linear é a velocidade que vai acompanhando a trajetória, não é que vai formando o ângulo. Ok? Por isso que numa corrida, quem vai para o lado de fora, ele não pode sair junto com os outros. Senão esse aqui tem vantagem. Então, o que acontece? Lá você tem uma trajetória assim, ó. Então, um sai lá, outro sai aqui, outro sai aqui. É feito um cálculo para que no final todo mundo percorra a mesma distância em metros. Então, pessoal, essa velocidade é a distância pelo tempo. E essa distância no MCU é o comprimento de uma circunferência, que é 2π vezes o raio. Por isso que aqui apareceu 2πr, né? Porque isso aqui é a distância. E o tempo é o período. Então, esta é a equação da velocidade que o soldado tem que ter. Agora, esse π é 3,14. A gente arredonda sempre para 3, né? A não ser que ele peça. Então, esse π não é 180 graus. É 3,14. Fazendo laranja aqui para dar uma... Ó, não confunda os laranjinhas. Tudo bem? R é o raio e T é o período. Novamente, se você quiser colocar 1 sobre F, pode ficar assim também, ó. 2π vezes a frequência vezes o raio. Aqui agora é o contrário, ó. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Então, esse cara está mais rápido que o outro. Tudo bem? Agora, se vocês observarem uma coisa, olha só. Ó, deixa eu fazer aqui para vocês. Está vendo isso aqui, ó? 2π sobre F. 2π sobre T. 2π sobre T está lá, ó. Estão vendo? Ó? Aqui e lá, ó. Então, 2π sobre T é angular. Então, uma equação muito usada no MCU é essa aqui, ó. Que é a linear, vamos escrever, ó. A linear é a angular vezes o raio. Ok? E o exemplo mais comum que eu gosto de dar aqui é quando você muda algo que é original de um carro, por exemplo. Tá? Então, tem gente aí que gosto não se discute, né? Mas tem gente que pega um carro todo original e depois transforma ele todinho, tá? Pois na hora de vender não tira nada do que gastou, né?
Então, o que acontece? Tem gente que troca os pneus do carro. Bem, se eu tenho um carro X que tem 500 engenheiros estudando para aquele pneu e aquele tamanho ser o melhor, quem sou eu para ir lá mudar? Mas tem gente que muda. Então, tem, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um Jeep. Tá? O Jeep original tem um pneuzinho assim, ó, fininho, pequenininho. Se você for fazer essas trilhas que o pessoal faz ali, o Jeep não passa do primeiro banhado. Então, o que eles fazem? Pega um troller, né? Porque esses Jeeps antigos não se produzem mais, só os Wrangler, os modernos, né? Peguei um troller, pneuzinho, ele já é feito para andar no asfalto e numa lama, né? Mas o cara quer andar num banhadal lá no Pantanal Mato Grossense. O que ele faz? Ele coloca um pneu maior. É bonito, Áureo? Fica uma cara de forte, né? Uma cara de robusto, né? Só que tem um problema, né? O pneu é mais pesado. O motor vai sofrer mais. Se você entrar, por exemplo, num banhadal e ele atolar e tu forçar muito, é capaz de quebrar o eixo ou quebrar a caixa de câmbio. Mas o mais importante, tirando isso, né, é a parte física. Isso aqui estava ligado num eixo, assim, ó, num eixo, pessoal. E o eixo estava rodando. O que você coloca na ponta do eixo, que é o pneu, tá, vai mudar a linear. Por quê? Porque vai mudar o raio. Então, o Jeep, o Troller, com o pneu pequeno, com o pneu grande, o eixo que está ligado lá no motor continua tendo a mesma angular. Só que daí você fez o quê? Você colocou um pneu maior. Então, se você aumentou o raio, ó, o pneu vai percorrer um caminho maior a cada volta. Sei lá, então aqui numa volta ele percorre, sei lá, 1 metro. Aqui o pneu é maior, ele percorre qualquer coisa maior que 1 metro. Aí qual é o problema, Aura? Aumenta a velocidade. Isso é bom? De repente é, né? Para quem mudou. Só que tem um problema, né? Como é que você aumentou aqui o raio? Você não mudou isso aqui, ó. O eixo que está ligado lá no motor é o mesmo. E o fabricante, quando fez o teu carro, ele fez para esse pneu aqui. Então, essa velocidade que é acusada lá no radar, ela vai mudar. Então, ó, o que não muda é angular. O eixo continua girando com o mesmo RPM. Então, quando eu coloquei um pneu maior e eu não alterei a parte eletrônica lá de medição, que a maioria nem mexe nisso, né? Bota o pneu e esquece. Eu aumentei o raio. E muitas vezes esse raio aqui é muito maior que isso aqui. Pneu X você consegue, sei lá, colocar um pneu que é 50% maior ou até mais, tá? O que acontece? Eu passei numa lombada eletrônica, ou eu estou numa rodovia, tá a polícia lá com o radar, e a velocidade é 80. Com esse pneu, está marcando 80 o carro, se tiver tudo certinho, né? Está marcando 80. Com esse pneu aqui, quando estiver marcando 80, o carro está mais que 80. Por quê? Porque, ó, 80 é no eixo aqui, ó, mas não no pneu. Então, muito cuidado com isso, principalmente no Enem. Alice, tá, Alice? Por quê? Porque foi a última prova do Enem, né? Até coloquei no meu simulado, fiz uma adaptação na questão. O que acontece? Acontece que ao mudar o raio, você está fazendo... É só fazer assim, ó. Pega esse pneu e estica ele. Tem um pedacinho assim. Pega esse pneu e estica esse. Tem um pedação grandão assim. Então, ele vai andar mais aqui, ó. Então, se ele vai andar mais, a velocidade é maior. Tudo bem? Gente, é uma das partes mais importantes para eu entender bicicletas. Entendeu, Alice? Aham, entendi. Entendeu, Ana? Alguma dúvida, Ana? Sim. Ô, Manu, tranquilo? Tranquilo, Laura, tudo certo. Tá bom, então cuidado com isso aqui, tá? Se cobrar, o Áureo falou, tá? Esse raio aqui, ó.
E lembra que o velocímetro mede a linear, não angular. Então, vamos começar agora a trabalhar em cima da transmissão de movimentos. Então, gente, a transmissão de movimentos é quando você tem um MCU, né, que pode ser transferido por dois sistemas. Quando tem dois eixos, tá? Que é o caso de quem? É o caso de qualquer sistema que tem corrente ou correia. Exemplo, uma bike. Ok? Onde aqui, por exemplo, é o pedal, onde eu pedalo. Aqui é aquela parte de trás, ó, que está ligada no eixo e, consequentemente, então isso aqui é aquilo ali, ó, que está ligado aonde? Na roda. Tudo bem? Então, como aqui existe, ó, uma parte que a corrente vai grudando aqui nesses dentinhos, isso aqui na bicicleta, quando você for comprar, é o sistema de marchas, tá? Lá para o vendedor é o cassete das marchas. É um sistema de cassete, de trocas, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Uma roda dentada, um dentinho entrando no outro. O que acontece? Conforme você está pedalando, a corrente vai entrando nos dentes. Então, todos os pontos da corrente têm a mesma velocidade. Então, no sistema de transmissão, ó, a velocidade em todos os pontos é a mesma. Ou seja, quem tem o maior raio, ó, quem tem o maior raio terá a menor frequência. Então, ó, maior raio, menor frequência, menor número de voltas. Tudo bem? Então, guarde assim, ó. Vamos chamar essa de 1 e essa de 2. Qual que demora mais para dar uma volta? Quem é maior? Então, é 1. Quem dá mais voltas? A pequena. Então, F1 é menor, F2 é maior. A velocidade é a mesma. E olha aqui, ó, isso que é importante a gente mastigar. Quanto maior a frequência, maior a angular. Então, essa angular é maior do que essa. Por quê? Porque essa dá mais voltas que essa. Então, a grandona angular é menor. Ó, então, guarda isso para a tua prova. A angular depende do quê? Ó, da frequência. Então, gente, uma coisa que eu gosto bastante, tirando o cozinhar, né? Ontem fiquei muito feliz, que eu fui convidado aí pela Gelox de Tubarão para ir um curso, né? Nossa, assim, imagine alguém feliz, né? Já adoro cozinhar, ainda mais que pega um chefe que trabalhou em Londres, trabalhou em Roma, né? E trabalhou em Paris, né? Então ficaram 2 horas e meia me passando dica. Eu e o pessoal lá que foi o curso, né? Era um curso de apresentação, fiquei muito feliz. Outra coisa que eu gosto muito, tirando o cozinho terapia, né? É andar de bike, tá? Eu peguei o gosto pela bicicleta e isso me ajudou bastante aí para gastar energia. Então, quando eu comprei a bicicleta, tá? Eu fui estudar um pouquinho para variar, né? Então, o que acontece? A minha bike, tá? Ela tem o que aqui, ó? Ela tem somente uma na frente. Então, essa parte aqui na frente é chamada de, ó, coroa. É aonde tem o pedal. Áureo sempre tem uma só? Não. Tem umas que tem 3 na frente. Tem umas que tem 2 e assim sucessivamente, tá? E a minha bike, ela tem o quê? Ela tem 11 atrás. Então, a minha bicicleta tem 11 marchas. Então, o número de marchas de uma bicicleta, se cair na tua prova, você vê quantas combinações que tem na frente, vezes quantas combinações tem atrás. Então, o número de marchas é o produto da quantidade de coroas na frente de catracas atrás, ou de cassete. Tudo bem?
Aí tem que tomar muito cuidado aqui, Alice, por Enem. Ó. Você, quando tem marchas, tá? Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma bicicleta lá, uma Monarch, né? Que ela só tinha uma marcha. Aquele tempo lá, quem tinha uma Caloi 10 marchas, era o cara mais rico da cidade, né? Então, o que acontece? Hoje ficou uma coisa muito, muito popular, né? Hoje você compra uma bicicleta de entrada aí para dar uma voltinha e para voltinha não, para você andar bem aí por menos de R$ 1.000, tá? Então, o que acontece? Ó, a leve é quando eu quero subir um morro. Se eu quero subir um morro, eu quero diminuir o esforço. Então, ó, o esforço. E, consequentemente, despenca a velocidade. Então, o que eu faço? Eu tenho que dar um monte de pedalada na frente para dar uma volta atrás. Então, a leve, o teu objetivo é diminuir esforço. Então, você coloca a pequena na frente e a maior que você tiver atrás. Então, quando o morro é muito íngreme, eu uso essa aqui, ó, atrás. Aí acontece o quê? Subiu um morro, pegou uma reta ou uma descida. Então, a pesada é quando eu estou no plano ou morro abaixo. Apesar que morro abaixo, qualquer santo ajuda, né? Então, o que eu faço? Eu vou passando daqui para menor. Essa menor, uma volta nessa aqui, em relação a essa, a relação é de 500 vezes. Ou seja, cada uma volta que eu dou aqui, eu tenho que dar 5 lá. É a relação 1/5 que eles falam. Então, a pesada eu faço o contrário. Eu coloco a grande na frente, na coroa, no pedal, e eu coloco a menor atrás. Qual é a vantagem disso? Tá? Claro, fica mais, aumenta o esforço em relação à outra, né? Porque se você colocar essa aqui, tem que ter muita perna para subir o morro, tá? Não quer dizer que não sobe, mas tem que ter perna, tá? Faz o quê? Aumenta a velocidade e diminui o número de vezes. Então, enquanto que essa grande aqui eu tenho que dar, sei lá, 5 voltas, essa aqui eu dou uma só. O grande problema é que você tem que ter uma situação que tem que ter algo horizontal ou plano. Tá bom? Então, gente, ó, isso aqui é fundamental. A marcha que você usa depende da situação que você quer. Tá? E quem é profissional, né, quem vive disso, aí tem muito treino, né? Aí o cara tem uma certa cadência. O que é a cadência que eles falam? O cara que dá tantas pedaladas, tanto na reta quanto na subida, tá? Então, por esse motivo, hoje em dia você tem bicicletas aí que valem o preço de um carro. Por quê? Porque o cara é profissional e quanto menos peso tiver o equipamento, melhor o rendimento dele, tá? Não sei até onde que isso vale o que eles cobram por uma bicicleta. Mas hoje em dia, o valor de uma bicicleta é o céu, tá? Você tem bicicletas que são extremamente valiosas, né? Ok? Gente, ó, nossa aula tá voando hoje, hein? Já passaram-se 37 minutos. Vamos mudar o link? Pode ser? Posso mudar? Pode. Não esqueça que eu estou gravando aula, tem que converter. Então, pode ir lá pegar uma aguinha, eu já estou voltando, tá bom? Estou voltando. Tá